Olá, professores, olá, professoras, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Independente do horário que vocês estão aqui assistindo a nossa formação de hoje, espero que todos sejam muito bem-vindos, né? E espero que a gente tenha um momento, então, agradável de formação. A gente está atualmente na nossa terceira formação da área de Ciências da Natureza do Programa de Recuperação e Aprofundamento. Me apresentando, eu me chamo Mariana Tambellini Faustino, sou coordenadora da área de Ciências da Natureza do programa. Tá bom? Enquanto eu subo, antes de subir, na verdade, né, quero saudar nossas intérpretes aqui de Libras e vou também fazer minha autodescrição para auxiliar, para deixar essa nossa transmissão ainda mais inclusiva, tá bom? Então, eu sou uma mulher branca, tenho 34 anos, estou hoje usando um vestido e um óculos rosa, tenho olhos castanhos e cabelo ruivo, tá bom? Estou aqui atrás de mim, vocês podem ver um armário. Vamos lá, então, vou trazer aqui a apresentação para a gente começar de uma vez por todas a nossa transmissão hoje, a nossa formação, tá? Espero que vocês já estejam aqui vendo a tela de hoje. Então, a gente está, né, a formação para o Programa de Recuperação e Aprofundamento, visando os professores, né, dos anos finais do ensino fundamental e ensino médio da área de Ciências da Natureza. Vamos começar? A gente espera na nossa formação de hoje, vamos ver os nossos objetivos. Vamos conversar sobre o processo de recuperação e aprofundamento, né, de habilidades presentes na matriz de habilidades essenciais. A gente já vem conversando sobre essa matriz, né, desde o ano passado, nas nossas formações da área, no caso, de Ciências da Natureza. Vamos também apresentar o currículo paulista, né? Imagino que muitos de vocês também já conhecem, já leram, sabem do que se trata, né? Mas vamos também discutir sobre essas aprendizagens em espiral, como a gente consegue desenvolver na nossa sala de aula aprendizagens em espiral, tendo como vista aí as habilidades presentes no currículo, principalmente aquelas habilidades essenciais, tá bem? Um terceiro objetivo de hoje é favorecer o planejamento de atividades de recuperação e de aprofundamento das aprendizagens a partir, né, de abordagens que oportunizem o trabalho pedagógico voltado para essas habilidades essenciais. E também aquelas previstas, né, tanto nos anos e séries anteriores às séries que os alunos estão agora, como então, de fato, esses anos e séries de vigentes, né? Então, se a gente está levando em consideração um aluno do nono ano do ensino fundamental, a gente vai trabalhar tanto a habilidade lá do nono ano, como também algumas habilidades de anos anteriores que possam estar conectadas, tá? A gente vai conversar muito mais sobre isso hoje na nossa formação. Nossa agenda, também sempre gosto de trazer esse slide para apresentar como que vai funcionar e para vocês também terem essa noção do desenvolvimento da nossa formação de hoje. Então, no primeiro momento, vamos trazer algumas informações muito importantes sobre como serão as formações do Programa de Recuperação e Aprofundamento na área de Ciências da Natureza, né, neste primeiro bimestre. Tivemos, sim, algumas alterações, algumas mudanças, se a gente comparar com o ano passado. Então, por isso, a gente achou muito importante trazer um momento inteiro, né, uma parte inteira da nossa formação de hoje para explicar essas diferenças, tá? O que ficou igual, o que mudou, então a gente vai conhecer por perto, tá? De perto. O segundo momento, a gente vai, então, de fato, nos aprofundar na temática, né, do currículo paulista e as aprendizagens em espiral. Estou chamando aqui de parte 1, porque vai ter a parte 1, como hoje, e terá mais para frente a parte 2. Vou explicar também isso direitinho mais para frente. E o nosso terceiro momento, como sempre, trazemos as nossas sugestões de atividade para o desdobramento, né, durante os tempos de ATPC nas escolas, né? A gente sempre vai trazer algum olhar diferente, uma atividade, uma sugestão, uma ferramenta para que os professores possam, então vocês possam se aprofundar ao longo desse desdobramento. Tudo bem? Chegamos no nosso primeiro momento, né? Então vamos conversar agora aqui sobre as nossas formações, como que a gente está se organizando, planejando desenvolver essas formações do Programa de Recuperação e Aprofundamento na área de Ciências da Natureza, tá? Neste primeiro bimestre. Antes de mais nada, vale a pena a gente retomar que já aconteceram, então, duas formações. Então, como eu comentei logo no início dessa nossa transmissão, a gente está na terceira, né, formação. Então, teve lá a formação do dia 10 de fevereiro, né, foi a primeira. A gente trabalhou a temática de metodologias para recuperação, reforço e aprofundamento, né? Então, nesta formação,
foi muito interessante, porque a gente pôde aprofundar a discussão que já havia sido feita, né, a partir da semana de planejamento com vocês, sobre os agrupamentos produtivos. E aí, a novidade que a gente conseguiu trazer, a gente trouxe um exemplo de projeto integrado, né, entre os componentes curriculares de língua portuguesa, matemática e ciências da natureza, né, todos os componentes de ciências da natureza. Portanto, é uma formação muito interessante, caso vocês queiram, né, retomar, voltar, não deu para assisti-la, né, no momento que foi transmitida, então ela deve estar lá, com certeza, no centro de mídias, tá bom? No repositório. No dia 17 de fevereiro, ou seja, então, na semana passada, a gente teve a nossa segunda formação e a temática foi sobre avaliação no ensino de ciências. Também foi uma formação muito interessante. A gente conversou sobre aquelas modalidades avaliativas, né? Falamos de avaliação somativa, formativa, diagnóstica, e pudemos explorar um pouco, né, a plataforma São Paulo, verificar o que tem nessa plataforma para nós, professores da área de ciências da natureza, e como a gente pode utilizar, né, as ferramentas que estão lá, as provas, né, todo o material, o levantamento das habilidades, para a gente verificar quais são as habilidades mais fragilizadas, e a partir daí desenvolver ações visando a recuperação dessas habilidades, né, no nosso contexto escolar. Então, são duas aí formações passadas que foram bastante interessantes. E aí, sim, a gente chega, então, na nossa próxima, né, hoje, na nossa próxima formação, e como que será esse desenvolvimento, né? A partir deste ano, imagino que vocês já estão percebendo, as formações da área de ciências da natureza vão acontecer todas as semanas, né? O ano passado, lembrando, acontecia de 15 em 15 dias, e tinha duração maior, né? Tinha duração de 1h30. Então, este ano, a gente está com formações semanais, toda semana, porém, o tempo foi reduzido para 45 minutos para cada formação. E aí, como que vai funcionar? Na semana A, que é a semana que a gente está hoje, agora, nós teremos as formações de etapa. Então, a gente vai trabalhar de uma maneira conjunta toda a área de ciências da natureza, tá bom? Independente do componente curricular, independente do ano e série. Tá? Então, aqui, quem vai estar desenvolvendo essa transmissão, essa formação, sou eu, no caso, como eu já mencionei, a coordenadora da área de ciências da natureza. Tudo bem? E na outra semana, então, na semana B, é a formação de ano e série. E aí, sim, serão 4 formações, tá? Então, aí vocês, professores, vão se dividir nessas formações. Vocês vão assistir aquela, né, que tenham mais interesse. Então, por exemplo, vai ser a transmissão, quem vai ministrar essa formação é lá a formadora de ciências a partir para o 9º ano, com foco no 9º ano do ensino fundamental. Terá o formador de biologia, a formadora de química e o formador de física, que os 3 ambos vão estar olhando mais especificamente para a 3ª série do ensino médio. Tudo bem? Então, se vocês entrarem agora, vocês estão acompanhando no Centro de Mídia essa atual formação, os 4 canais do Programa de Recuperação e Aprofundamento da área de Ciências da Natureza, tanto ciências, biologia, química e física, vocês vão estar me vendo, vão estar vendo meu rostinho aqui falando para vocês. Isso na semana A. Agora, na semana B, quando vocês entrarem ali no canal, né, do Centro de Mídia do Programa de Recuperação e Aprofundamento, no canal de Ciências, vai estar o formador de ciências falando sobre o 9º ano, né, trazendo mais exemplos para o 9º ano. No canal de biologia, vai estar lá o formador de biologia e assim por diante, tá bom? Então, é importante a gente frisar bem essa diferença, porque o ano passado acontecia, vamos dizer assim, uma formação única, né? A gente tinha já um início dessa formação com discussões mais gerais que aconteciam para todos os componentes curriculares, mas na mesma, né, formação, na mesma transmissão, já se dava esse delineamento, ou para ciências, ou para biologia, ou para química, ou para física. E agora a gente mudou. Então vai ter em uma semana a formação geral e na segunda semana essa formação mais específica, tá? Trouxe em um outro slide para a gente também continuar discutindo essa mesma temática, né? Deixar bem claro para todos vocês. Então, a gente pode ver nesse esquema que a gente tem lá em amarelo, né, um círculo, né, uma forma ovalada, melhor falando, a formação de etapa. Do lado, a forma azul, que está então representando a formação de ano e série. E temos esse
englobando maior essa forma vermelha, que traz então a questão das temáticas que a gente vai discutir. Então vamos entender. Primeiro, né, a gente tem a gente traça essa temática, a gente imagina, pensa como que vai ser as nossas transmissões, como serão nossas formações, e imaginamos e desenvolvemos um eixo formativo, né, uma temática que vai estar por trás aí de todas as nossas formações, tá bom? Depois disso, a gente vai ter, então, esse duplo olhar, vai ter as formações de etapa, que vão estar voltadas para um aprofundamento teórico e também para abordagens mais gerais dentro da área de ciências da natureza, e as formações de ano e série trarão mais exemplos práticos para cada componente curricular, sugestões de metodologias e ferramentas didáticas, tá bem? E aí tem essa intersecção entre a formação de etapa e a formação de ano e série. O que a gente quer deixar muito claro é que existe conexão entre essas formações, existe uma continuidade. Então, se você assistir a essa transmissão de hoje, a gente vai continuar com essa temática, discutindo os mesmos elementos, né, na formação de ano e série. E aí também, uma maneira da gente deixar muito fechadinho todas as discussões serão a partir das atividades de desdobramento. Então, por isso que eu estou trazendo nesse esquema as atividades de desdobramento nessa intersecção entre etapa e formação de ano e série. Porque aí, o que a gente começa na transmissão nas sugestões de atividades lá na formação de etapa, a gente vai retomar depois na transmissão de ano e série e dar continuidade, para depois, novamente, puxar, né, e tudo isso que já foi elaborado na próxima formação de etapa, e assim por diante. Tudo bom? Bom, chegamos então no nosso próximo slide, que traz aqui os materiais de apoio do primeiro bimestre, né? É muito importante a gente frisar que não temos o caderno Aprender Sempre para o primeiro bimestre, tá? Então, o ano passado a gente trabalhou com Aprender Sempre no segundo, no terceiro e no quarto bimestre, mas também não tínhamos ainda o caderno para o primeiro. E este ano será a mesma coisa. Se vocês entrarem no site da IFAP, vocês vão perceber que existe sim aquele volume que está chamando, né, volume 1, primeiro semestre do caderno Aprender Sempre de Ciências da Natureza. Mas, acessando e entrando neste caderno, todas as sequências de atividade que estão lá, elas são previstas para o segundo bimestre. Então, vou pedir, né, a paciência de vocês para aguardar um pouco, para a gente começar a trabalhar com Aprender Sempre somente no segundo bimestre. E neste primeiro bimestre, que a gente vai, então, em qual caderno a gente vai dar o foco, né? Então, para o nono ano do ensino fundamental, a gente vai trabalhar com exemplos, trazendo aqui sugestões de atividades do currículo em ação, tá bem? Vocês vão também acessar se vocês baixarem essa apresentação, tá lá direitinho o link para vocês, tá bom? Caso vocês ainda não o tenham. E para a terceira série do ensino médio, o São Paulo faz escola, também da mesma forma, trago aqui o link, caso vocês queiram acessar mais tarde. Como a gente vai trabalhar, a gente já vem discutindo aqui desde o início dessa transmissão de hoje, com habilidades de outros anos e séries, em alguns momentos das nossas formações, a gente também vai trazer aqui exemplos, por exemplo, do currículo em ação do 8º ano, do 7º ano de Ciências da Natureza, tá bom? Então pode acontecer da gente fazer esse resgate de outros materiais de apoio também. Tudo bem? Então vamos agora entender um pouco mais quais serão as temáticas que a gente vai trabalhar neste primeiro bimestre, tá bom? Então vamos nos aprofundar em 2 temáticas para ser mais específico, tá bom? As nossas próximas 4 formações, né? Então a de hoje e as próximas 3, nós vamos trabalhar sobre currículo e aprendizagens em espiral, dentro, obviamente, da área de Ciências da Natureza, tudo bem? Então essas formações vão ser divididas em etapa e ano e série, sendo que a etapa vai ter a parte 1 e a parte 2, e ano série a parte 1 e a parte 2. A gente está hoje, então, na nossa primeira formação da etapa, né, parte 1. Na semana que vem a gente vai ter a parte 1 da formação ano e série, e aí depois volta a ser etapa, parte 2, e depois ano e série, parte 2. Tudo bem? Aí, depois a gente fecha esse primeiro bloco, né, de discussões de 4 formações sobre currículo e aprendizagens em espiral, a gente vai entrar no segundo bloco do bimestre, que estamos chamando de interdisciplinaridade na área de Ciências da Natureza.
E exatamente igual a gente já explicou para esse primeiro bloco, vai acontecer também as formações do segundo bloco, tá bom? Terão 4 formações, 2 de etapa, sendo parte 1 e parte 2, e 2 de ano e série, sendo parte 1 e parte 2, tá bom? Espero que tenha deixado bem claro como vai ser a nossa organização neste primeiro bimestre, tudo bem? E aí a gente quer sentir vocês mais pertinho, quer estar próximo de vocês, né? Então a gente sente muita falta da comunicação com vocês que a gente tinha antigamente no nosso chat. Isso então foi uma mudança, né? Com essa reestruturação dos ATPCs, a gente está gravando essa transmissão. Entretanto, se vocês quiserem comentar, se fazer alguma dúvida que possa surgir no chat, né, nós e a equipe de formadores, a gente vai estar sempre atento a esse chat. Por mais que a nossa gravação esteja lá já registrada, no horário que está acontecendo, transmitindo essa formação lá no centro de mídia, a gente consegue acessar esses comentários de vocês. Então, de alguma forma, pode ser uma maneira da gente entrar em comunicação também. A gente vai ler, a gente vai poder, numa próxima eventual formação seguinte, trazer essa resposta, fazer algum comentário. E, além disso, a gente também traz esses outros mecanismos que a gente quer para nos aproximar, né, de vocês. Então, vamos entendê-los. O primeiro é a Comunidade Ciências da Natureza. Ela nada mais é do que um formulário do Google, vocês estão vendo aí, tem o endereço, então peço a gentileza de vocês darem um print, ou então depois baixarem a apresentação e gravarem esse link, né? Nada mais é um formulário simples, ele está lá com uma questão em aberta, né? Em aberto para vocês vão poder colocar dicas, sugestões, comentários, né, críticas. Então, vamos tentar usar esse espaço para a gente se comunicar. Às vezes, poxa, eu estou tratando uma temática aqui que vocês se lembram de uma ferramenta que faz todo sentido usá-la, então coloquem lá nesse formulário. Para a gente acessar, a gente vai ter o hábito de estar sempre olhando essas respostas de vocês, para também trazer, né, e compartilhar com todos os professores isso que vocês estão nos escrevendo, tá bom? E, além do formulário, nós continuamos, né, com os Padlets, que são aqueles murais virtuais, né, os murais digitais. A gente já usava eles o ano passado, mostrou ser uma ótima ferramenta para a gente poder também compartilhar um pouco das nossas experiências, né, os professores compartilharam aí vivências muito interessantes, boas práticas. Então, temos agora, vai ser um Padlet anual, podemos dizer assim, né, um para biologia, um para ciências, um para física e um para química. Então também guardem esses endereços. Estou começando o ano, poxa, já desenvolvi alguma coisa bacana com os alunos. Depois que finalizar, coloca lá, pode colocar umas imagens, um vídeo, um link, apenas a descrição, conte um pouco como foi, tá bom? E aí vai ficar aberto para a gente realmente, poxa, eu vou dar uma olhada hoje no Padlet de Biologia, porque quem sabe eu não encontro também uma sugestão, né, que algum colega meu desenvolveu essa prática e eu posso adaptá-la para o meu contexto. É um meio, então, para a gente trocar, tá bom? Experiências, compartilhar aí todas essas nossas boas práticas. O endereço também está ali, é o padlet.com/profmaritf/ o componente, tá bom? Então, Biologia 2022, Ciências 2022, Física 2022 e Química 2022. Tudo bem? Bom, tendo então falado, né, sobre como que está a estrutura das nossas formações neste primeiro bimestre, a gente vai agora, de fato, nos aprofundar na temática que a gente né, já tinha ali escolhido, selecionado para trabalhar nesse primeiro bloco, né, de formações. Então, vamos falar sobre o currículo paulista e as aprendizagens em espiral. Para começar, né, a gente precisa então trazer aqui esse slide, falar um pouco do currículo paulista, né, vocês podem ver, essa é a carinha dele, está lá disponível na internet, tem os links, também vocês vão encontrar no final da nossa transmissão, vocês vão encontrar as referências, tudo bem? Então a gente tem esse documento dividido em dois volumes, né? O primeiro volume para a etapa de educação infantil, né, e ensino fundamental, que foi homologado em 2019, e temos também
o segundo volume, né, o volume 2, que é o Currículo Paulista da etapa do ensino médio, homologado um pouquinho depois, em 2020, tá bem? Então, é com base no Currículo Paulista que a gente vai desenvolver as nossas discussões, das habilidades que a gente vai trazer aqui para conversar com vocês, e especialmente dentro das habilidades que estão lá presentes na matriz de habilidades essenciais, né, aquelas habilidades que foram verificadas, então, como essenciais, necessárias, prioritárias para a gente trabalhar nesse período, né, tão conturbado que foi aí o período de pandemia e tudo mais. Quais são alguns dos fundamentos pedagógicos, né, do currículo paulista? Então, eu trago aqui um trecho do próprio currículo que fala sobre a educação integral. Então, o que seria, né, essa educação integral? Então, o currículo paulista assume esse compromisso, né, com o desenvolvimento dos estudantes nas suas dimensões intelectual, física, socioemocional e cultural, né? Então, elencando as competências e as habilidades essenciais para a sua atuação na sociedade contemporânea e seus cenários complexos, multifacetados e incertos. Veja como esse trecho é muito importante, ainda mais, né, de a gente ler e discutir sobre isso, porque o currículo, então, prevê algo que é muito fundamental, né? Não ver o desenvolvimento do estudante apenas como ali a sua dimensão intelectual, conceito, né? Trabalhar apenas essa face, né, da faceta, queria dizer, de um ser, de uma pessoa. E não, na verdade, a gente vai trabalhar tudo, fisicamente, o socioemocional, o cultural, é muito importante trazer todas essas facetas, né, então, todas essas abordagens. Então, e aí também no final a gente fala os cenários complexos, multifacetados, incertos, né, a gente trabalha aí com referenciais Morin, por exemplo, que vai trazer da complexidade, vai trazer essa incerteza, ainda mais, como de novo falando, né, depois de um período de pandemia, estamos vivendo ainda, deixamos bem claro, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer aí nos nossos próximos dias, né, que dirá pensar num futuro mais à frente. Então, sim, é muito importante que a escola prepare, né, auxilie nessa construção dessa educação integral desses estudantes e dessas estudantes, tá bom? Continuando, então, dentre, né, esses fundamentos pedagógicos do currículo paulista, a gente tem a formação e o desenvolvimento humano em toda essa sua complexidade, já vimos conversando. Uma visão plural, singular e integral dos sujeitos envolvidos nos processos educativos. E aí não apenas, né, a gente pensa aí nos educandos, mas também dos professores, de toda a comunidade, né, dos funcionários, da gestão, todo mundo que está envolvido com esse grande processo que se chama educação, né? O acolhimento das pessoas e o combate à discriminação e ao preconceito em todas as suas expressões. Então, também muito importante frisar que está lá previsto no currículo paulista, né, a importância desse acolhimento, a importância do combate ao preconceito, né, seja ele qual for. E a necessidade de construir uma escola como um espaço de aprendizagem, de cultura e de democracia. E a gente só consegue isso a partir do diálogo, né? Trazer o aluno para próximo de nós, conseguir que a gente dialogue, transformar a escola num espaço de vivências e de acolhimento, para ele se sentir ali, então, assim, pertencente, né, àquele espaço e poder desenvolver a sua aprendizagem da melhor maneira possível. Tá tudo bem? Chegamos no nosso, continuando falando, né, na verdade, do currículo paulista, mas a gente vai trazer as unidades temáticas, né, então todas as habilidades que estão ali previstas na área de ciências da natureza, já focando um pouco mais para a nossa área, elas estão divididas em unidades temáticas. Se a gente olha o currículo, né, do ensino fundamental, essas unidades temáticas, elas são matéria e energia, vida e evolução, terra e universo. Já no currículo do ensino médio, algumas coisas são parecidas, outras mudam um pouquinho. Então, tem lá, da mesma forma, a unidade temática chamada Matéria e Energia, tem depois Vida, Terra e Cosmos, e a terceira, Tecnologia e Linguagem Científica. Tá bom? Então, eu trouxe para a gente também, a gente vai continuar falando sobre essas unidades temáticas e para exemplificar, né, que então existem essas grandes unidades que estão ali previstas no currículo paulista da área de Ciências da Natureza, no qual as habilidades vão estar ali, ora, algumas na matéria e energia,
outras relacionadas à temática de Terra e Universo, e assim por diante. Uma análise bacana que a gente tem, né, que a gente pode fazer no currículo paulista, é que, no mesmo ano, então, trouxe aqui para exemplificar um print lá do currículo paulista das habilidades do nono ano, vocês vão perceber que tem habilidade do nono voltado para a temática de matéria e energia, a gente tem habilidade do nono ano voltado para a unidade temática de vida e evolução, e aqui também para o Terra e Universo. Tudo bem? Então, temáticas diferentes. Por exemplo, trabalhando dentro de matéria e energia, o nono ano vai discutir sobre radiação e suas aplicações na saúde. Inclusive, é uma temática do primeiro bimestre que a gente vai conversar sobre isso nas próximas formações. Lá em Vida e Evolução, no nono ano, a gente trabalha temáticas de hereditariedade, tá bom? E no Terra e Universo, por exemplo, também trabalharemos composição, estrutura e localização do sistema solar no universo, evolução estrelar. Então, são algumas das temáticas que a gente vai abordar dentro, né, dessas habilidades que estão previstas nas unidades temáticas, tudo bem? E aí, o mais interessante para a nossa discussão, inclusive da formação de hoje, é perceber que em anos e séries diferentes, a gente tem habilidades previstas no mesmo, nas mesmas unidades temáticas. Então, vamos perceber aqui, vamos ler, vocês me dão licença para a gente ler e discutir sobre essas habilidades que a gente selecionou. Vejam lá, do sexto ano, prevista dentro da unidade temática de Terra e Universo. Temos lá a habilidade 14. Reconhecer e explicar que os movimentos de rotação e translação da Terra e da inclinação de seu eixo de formação em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol originam eventos como as mudanças na sombra de objetos ao longo do dia, em diferentes períodos do ano. Certo? Então, a gente vai estar trabalhando aí com a rotação, com os movimentos de rotação e translação da Terra, né? A temática ali, a forma, estrutura e movimentos da Terra. Lá no oitavo ano, então 2 anos depois, a gente também vai trabalhar dentro da unidade temática Terra e Universo a habilidade 13, no caso, a habilidade 13 para o oitavo ano, tá? Que eu vou ler também. Descrever e representar os movimentos de rotação e translação da Terra e analisar o papel da inclinação do eixo de rotação da Terra em relação à sua órbita, na ocorrência das estações do ano, com a utilização de modelos tridimensionais. Então, eu quero deixar bem claro, né, indicar para vocês analisarem e verificar como que a habilidade do sexto ano trabalha esses movimentos. A habilidade do oitavo ano também vai trabalhar os movimentos de rotação e translação da Terra, porém com enfoques diferentes, complexidades diferentes. A gente pode perceber isso, inclusive, nos próprios verbos que essas habilidades carregam. Então, reconhecer e explicar, né? Isso no sexto ano. Lá no oitavo ano, descrever, analisar, utilização de modelos tridimensionais, quer dizer, então, a gente ganha complexidade a partir, né, conforme vão evoluindo aí os anos de série, tudo bem? Então, isso é muito importante a gente deixar bem claro que existe esse movimento no currículo paulista, porque tem tudo a ver com a temática que a gente está discutindo de aprendizagens em espiral. Então, eu trouxe aqui, de fato, um espiral. Vamos entender o que quer dizer isso, né? Então, lá na base, a gente tem esses conhecimentos básicos, né? Que vêm já, que os nossos estudantes de ciência da natureza, por estarem já no ensino fundamental 2, né, ensino médio, já carregam conhecimentos básicos sobre as temáticas que a gente discute. A partir de vão passando as séries, vão adquirindo novos conhecimentos, né? Diferentes abordagens, diferentes olhares, novas experiências, retomadas. Como é importante a gente sempre construir um conhecimento tendo como base, né, esse conhecimento já adquirido. É muito importante para os professores verificarem quais são esses conhecimentos prévios desses alunos, para poder, então, construir essa nova, auxiliá-los, né, na construção de novos conhecimentos com base nisso que já existe, né? E podemos chegar então nos conhecimentos mais avançados. Vejam que do lado desse espiral a gente tem uma seta que indica então no sentido de aumentar para cima, de complexidade.
né? Então, num primeiro momento, esses conhecimentos básicos não são tão complexos, mas com o passar dos anos e séries, das retomadas que a gente vai desenvolvendo com os estudantes e com as estudantes, a gente chega, então, em um conhecimento mais avançado, num conhecimento mais complexo. Né? Na formação de hoje, né, como a gente teve que discutir também sobre as questões, né, de como que eram as formações, de como seriam as formações do primeiro bimestre, a gente não vai nos aprofundar muito mais sobre essa temática, né, sobre aprendizagem em espiral. Mas na próxima, então, não na semana que vem, porque na semana que vem será de ano e série, vamos deixar bem claro. Na outra, na formação de etapa, vamos continuar discutindo sobre aprendizagem em espiral e vamos nos aprofundar em alguns referenciais que trazem a importância de a gente ter abordagens como esta, tá bem? Vamos agora dar aquele, que eu gosto de chamar, aquele breve spoiler, né, um indício do que vai ser trabalhado na nossa formação da semana que vem, de ano e série. Então, o que a gente vai trazer aqui para vocês? Primeiro, relembrar, né, que a gente vai estar trabalhando com as habilidades essenciais, dentro da matriz de habilidades essenciais. Né? Já mostrei este esquema para quem assistia, né, às nossas formações do ano passado, já deve estar super ali sabendo até explicar esse esquema. Então tá lá, desde da pandemia, por conta da pandemia, né, tivemos a suspensão por um período de tempo das aulas, né, presenciais, tivemos a modificação desse tempo pedagógico. Foi muito importante que a gente pegasse esse currículo e selecionasse quais eram, dentro, né, de todas as habilidades previstas, as mais prioritárias. E aí criou-se, então, a matriz de habilidades essenciais. E a partir dela, que a gente vai estar, então, trazendo habilidades para discutir aqui com vocês. E aí, se a gente chega no nono ano, em ciências, como será a abordagem lá da formadora, né, da Evelise? A Evelise ela vai trabalhar com vocês duas habilidades. Uma do nono ano, como eu mencionei, que é prevista para o primeiro bimestre, e uma do sétimo ano. Então, vejam que eles têm comunicação. A primeira vai falar sobre identificar e compreender o avanço tecnológico, aplicação das radiações na medicina diagnóstica, né, tratamento de doenças. Essa é uma habilidade prevista lá para o nono ano. Mas vamos discutir juntamente, né, retomando essa habilidade que estava prevista lá no sétimo ano, que é analisar historicamente o uso da tecnologia, incluindo a digital, né, em diferentes dimensões da vida humana, considerando e propondo soluções com base em indicadores ambientais e de qualidade de vida. Então, também é uma habilidade mais basal, lá do sétimo ano, que vai ser construída, a gente vai continuar desenvolvendo a partir da habilidade do nono ano. Tudo bem? Então, essa será a discussão que vocês terão, caso vocês sejam professores de nono ano, lá com a Evelise na semana que vem. Professores e professoras de biologia, terceira série, né, do ensino médio. O que a gente vai discutir? Então, para começar, a gente trouxe uma habilidade voltada para essa série, lá no primeiro bimestre, que é identificar e comparar os grandes grupos de seres vivos a partir de características distintivas. É uma habilidade bastante complexa, né? Não é à toa que está ali prevista na terceira série do ensino médio. E para nos auxiliar, né, auxiliar os professores de biologia a discutir esta habilidade, a gente vai pensar em estratégias, possibilidades de trazer a habilidade do sétimo ano. Olha só que interessante, lá do ensino fundamental 2. Então, caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, quantidade de água, tipo de solo, né? Correlacionando essas características à flora e à fauna específicas. Então, como é importante o aluno ter a base, né, desse conhecimento sobre meio ambiente e ecossistemas, os diferentes biomas, como essas características da flora e da fauna, né, dos seres vivos, de uma maneira geral, estão correlacionados com o ambiente, para a gente chegar lá na terceira série e trazer, então, uma discussão mais aprofundada sobre essas características, né, de diversos grupos aí de seres vivos. Tudo bem? Vamos conhecer agora quais serão as temáticas discutidas em física, tá? Lá na terceira série também. Então, a habilidade que a gente selecionou do primeiro bimestre será dimensionar o gasto de energia elétrica de uma residência, compreendendo as grandezas. Tudo bem? Essa é a habilidade da terceira série. Para nos auxiliar a discutir e a gente fazer essa retomada,
será uma habilidade a gente vai usar uma habilidade do oitavo ano, que é investigar o processo de produção e o consumo de equipamentos eletrônicos e argumentar com criticidade sobre o impacto na saúde individual e coletiva das pessoas, propondo modos de consumo mais sustentáveis. Vejam lá que tem tudo a ver, né? Esse diálogo com as ciências lá do oitavo ano e agora com a física, tá bom? Na terceira série. E, por fim, a gente tem na nossa formação de química, nós iremos trabalhar a seguinte habilidade, tá? Também voltada para o primeiro bimestre. Reconhecer que existem transformações químicas que não se completam, atingindo um estado chamado de equilíbrio químico, em que reagentes e produtos coexistem. Tá? Então, também é uma habilidade complexa, está lá prevista no currículo da terceira série para o componente curricular de Química, mas que faz todo sentido a gente trabalhar conjuntamente com a retomada da habilidade do nono ano. Olha como tem muito a ver, que está dizendo o seguinte: identificar e comparar quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas, estabelecendo as proporções entre suas massas, tá bom? A gente vai, inclusive, trazer na formação da semana que vem exemplos presentes em avaliações como, por exemplo, a AP, que trabalha justamente essa habilidade do nono ano para lá os estudantes da terceira série. Então, como é importante eles terem essa base desse conhecimento. Agora, então, chegamos, né, estamos aí já na reta final da nossa formação de hoje, chegamos no nosso terceiro momento, um momento muito importante, porque a gente comenta, né, traz para vocês sugestões de atividades que poderão ser desenvolvidas, né, nos desdobramentos do ATPC nas escolas. Vamos conhecê-las? A primeira atividade que a gente vai propor para vocês é identificar possibilidades de aprendizagem em espiral a partir da análise dessa matriz de habilidades essenciais dos anos e séries que vocês ministram suas aulas. Né? Então, vamos dizer, Marina, eu estou assistindo, mas eu não dou aula especificamente para o nono ano, nem para a terceira série do ensino médio, então eu não consigo trabalhar dessa maneira, não consigo trazer abordagens que tragam essas habilidades de anos diferentes. Claro que sim, então por isso mesmo essa é a nossa primeira ideia, né? Vocês acessarem a matriz de habilidades, darem uma olhada, né, nas possibilidades que existem ali. Eu dou aula para o oitavo ano, olha só como às vezes algumas habilidades estão relacionadas com o sexto ano, com o sétimo ano, às vezes um professor do segundo ano de ensino médio que também atua ali na mesma escola, né, de você pode trabalhar conjuntamente, se também existem essas habilidades que conversam. Então, vale a pena a gente utilizar um tempinho do nosso TPC para dar uma olhada nessa matriz de habilidades, né? Porque existem muitas habilidades que estão correlacionadas. Uma segunda sugestão, na verdade, é complementar a esta primeira, é compartilhar essas suas análises com professores de ciência da natureza da unidade escolar, né? E por que não também com outros professores, se for assim possível, para verificar possibilidades de ações pedagógicas conjuntas. Sempre que possível, a gente também vai dar sugestões para vocês, né, que favoreçam esse trabalho colaborativo entre vocês, professores, que vocês possam, de verdade, utilizar esse tempo de ATPC para planejar juntos, para compartilhar experiências, né, para dividir boas práticas, tá bem? Então, essa é a nossa segunda sugestão. Continuando com as nossas sugestões de atividades, e aí é mais uma recomendação, né? Caso vocês queiram de verdade desenvolver isso, é separar um caderno, ou para os professores que gostam mais de trabalhar com computador, um arquivo do Word, uma pasta do Drive, né? Para vocês anotarem as suas reflexões sobre as nossas formações, né? E também guardar as sugestões que a gente vai indicar ao longo deste ano, né? A gente espera de verdade compartilhar ferramentas digitais com vocês, algumas oportunidades, outros materiais, links. Então, é interessante porque eu sei que vocês têm a pauta, vocês vão conseguir baixar essa pauta e guardar, né? Mas às vezes, poxa, tinha a Mariana, ou então na formação de ano e série, lá o João de biologia, ele deu uma super indicação e
como que eu vou achá-la agora, né? Baixar, olhar todas as pautas pode ser confuso. Então, ter este espécie de caderno de bordo de vocês aí vai ajudar caso vocês, né, no futuro queiram voltar a alguma informação que a gente passou, tá? E a última sugestão, e aí eu puxo sardinha para essa nossa vontade de estar próximo de vocês, que é favoritar no computador de vocês esses links que a gente passou. Então, o link do formulário online Comunidade de Ciências da Natureza, né? Então, a gente reforça, a gente quer saber de vocês as sugestões, comentários, dicas, né? E dos Padlets. Ah, eu dou aula só de física, então favorita só o Padlet de física. Ou não, tenho curiosidade de ver também práticas ali, boas práticas de biologia, de química, de ciências. Então, fiquem à vontade, vocês têm todos esses endereços. Vamos revê-los? Ó, tô dando tempinho para vocês agora, tá ali, gente. Então, tem o link da Comunidade de Ciências da Natureza, que é o formulário, e tem os 4 links dos Padlets. Não deu tempo de anotar? Corre lá no repositório, baixa essa apresentação, porque aí vocês vão conseguir guardar, tá bom? E depois deixar favoritado, como eu falei, no navegador de vocês. Vamos agora, então, sistematizar a nossa formação de hoje, né? Estamos agora chegando no fim. A gente hoje teve uma formação muito gostosa, a gente conversou sobre a estrutura das formações de ciências da natureza, né, do programa de recuperação e aprofundamento neste primeiro bimestre, e explicamos as diferenças, né? Semana A vai acontecer a formação de etapa, semana B vai acontecer formação de ano e série, né? E todas, lembrando, vão estar conectadas, tudo bem? A gente está tomando muito cuidado para fazer um conjunto de formações muito interessante para vocês, que sejam de acordo com aquilo que também vocês precisam. E aí, reforço, a gente só sabe também muito do que vocês precisam se a gente tem esse feedback de vocês. Então, utilizem lá a comunidade de ciência da natureza para se comunicar com a gente. Temos também, no segundo momento, né, dessa pauta de hoje, a gente conheceu alguns dos princípios pedagógicos do currículo paulista e a gente explorou as habilidades de ciências da natureza com base nas possibilidades de aprendizagem em espiral. E, por fim, nesse nosso terceiro momento, conhecemos aquelas sugestões de atividades para os desdobramentos nas escolas. Ah, Mariana, não vai dar para fazer as atividades do jeito que você comentou. Claro que não, porque é uma sugestão e vocês vão ter toda a autonomia para adaptá-las também para o contexto escolar de vocês, tá bom, gente? Aqui, então, a gente dá esses indicativos, essas possibilidades, e vocês vão ter ali total autonomia para adaptar para aquilo que for preciso, né? Para vocês conseguirem aplicar aí nas escolas. Tudo bem? Por fim, as referências que a gente utilizou na nossa pauta de hoje, então também, caso queiram acessar, eu comentei, né, sobre os cadernos, sobre o currículo, então os links estão aqui, vocês podem acessar diretamente pelo Google, pelo navegador, ou se quiserem por aqui também, que já está o link direitinho, tá bom? Mais referências? E aqui a gente traz essa última tela, que a gente precisa, a gente gostaria muito que vocês, né, compartilhassem conosco essas avaliações de vocês a partir deste outro formulário. Então, aqui já é para avaliar as formações mesmo, né? Um instrumento da própria EFAP. E aí vocês verificam esse link ou o QR Code para poder acessar. Bom, vou parar agora o compartilhamento para me despedir de vocês, né? Espero que vocês tenham gostado da formação de hoje. Caso tenha algum comentário, vão lá na nossa comunidade de Ciências da Natureza para ver ali, dar a sua sugestão, tá bom? A gente vai estar sempre aí ouvidos de vocês. E é isso, agradeço imensamente a companhia de vocês até o momento, né, ao longo dessa formação de hoje. Verei vocês agora só daqui 15 dias, porque na semana que vem, vocês vão conhecer os nossos formadores específicos, né, de cada um dos componentes curriculares. Com essa, me despeço. Boa semana de trabalho para vocês. Eu sei que a semana está acabando, mas até a próxima, gente. Tchau, tchau.